será diferente. Então, eu vou dar uma recapitulada rápida para a gente poder fazer um pouco de alguns exercícios aí. Então, eu estarei no slide número 15. Então, só vou recapitular um pouquinho sobre isso. O slide número 15. Tá? Então, vamos lá. Os valores da gasometria arterial. Valores normais da gasometria arterial. Então, nós temos o pH, que você já sabe o que é. O pH, ele varia de 7,35 a 7,45. O PaCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, ele varia de 35 a 45 milímetros de mercúrio. A pressão parcial de oxigênio, PaO2, varia de 80 a 100 milímetros de mercúrio. O X-base, que é o excesso de base, varia de -2 para +2. E a saturação de oxigênio, como nós sabemos, precisa estar maior ou igual a 95%. Tá? Isso nós já vimos na aula anterior. O pH normal, como nós acabamos aqui de falar, é de 7,35 a 7,45. Então, se o pH estiver menor de 7,35, nós estamos numa situação de acidose. Se o pH estiver maior de 7,45, nós estamos em uma situação de alcalose. Então, o que vai determinar que uma gasometria, os resultados venha como acidose ou alcalose, é o pH. Então, o nosso primeiro parâmetro é o pH. Pelo pH, nós vamos dizer se esse paciente está em acidose ou em alcalose. Agora, se ele está em acidose ou alcalose metabólica ou respiratória, nós vamos ver daqui a pouco. Qual é o parâmetro que eu vou usar então para saber se é respiratória ou se é metabólica? Então, para ser respiratória, primeiramente você vê o pH, acidose ou alcalose. Viu isso? Ok. Agora eu quero saber, você quer saber, é uma acidose ou alcalose metabólica ou respiratória? Então, se for respiratória, você precisa perceber o resultado da PaCO2, que normalmente é de 35 a 45. Se estiver abaixo de 35 ou maior do que 45, existe aí uma complicação. Normalmente, quando o PaCO2 estiver menor do que 35, normalmente nós falamos que é uma alcalose respiratória. Se esse PaCO2 estiver acima de 45, nós vamos dizer que é uma acidose
respiratória. Tá bom? Então, o PaCO2 menor de 35 é alcalose. PaCO2 maior do que 45 é uma acidose. Tá bom? PaO2, que varia de 80 a 100 milímetros de mercúrio. PaO2 menor de 80 milímetros, uma hipoxemia, nós já estamos falando de uma acidose. PaO2 maior de 100%, o paciente está hiperventilando, nós estamos falando de uma alcalose respiratória. Agora, bicarbonato, HCO3. O bicarbonato, pessoal, varia de 22 a 26 miliequivalente por litro. Se o bicarbonato estiver abaixo de 22, nós estamos diante de uma acidose metabólica. Se o bicarbonato estiver acima de 26, nós estamos falando de uma alcalose metabólica. Então, vocês podem perceber que se o PaCO2, o dióxido de carbono, estiver alterado para menos ou para mais, se para menos, uma alcalose respiratória. Se para mais, uma acidose respiratória. O bicarbonato, se para menos, nós estamos falando de uma acidose o quê? Metabólica. Se para mais, nós estamos falando de uma alcalose metabólica. Então, eu creio que aí a gente começa a discernir as situações. Então, resumindo, o que é que nós devemos fazer para analisar uma gasometria arterial? Primeiro, avaliar o pH. É o pH que vai te dar um parâmetro de acidose ou alcalose. É o pH. Aí, depois que você avaliar o pH, você vai avaliar a PaCO2 e depois você vai avaliar o bicarbonato. Se a PaCO2 estiver alterada, você sabe que a alteração é respiratória. Se a PaCO2 não estiver alterada, mas o bicarbonato estiver alterado, você sabe que a alteração é metabólica. Ou seja, avaliar primeiro o pH, depois você vai avaliar PaCO2. Se aumentado, acidose. PaCO2 diminuído, alcalose. Bicarbonato, se aumentado, alcalose. Se diminuído o bicarbonato, acidose. Então, referente ao PaCO2, quando alterado para menos ou para mais, nós teremos o que aí? Quando alterado o PaCO2? Uma acidose ou uma alcalose respiratória. Quando o bicarbonato estiver alterado, só o bicarbonato, nós teremos o quê? Uma acidose ou uma alcalose o quê? Metabólica. Metabólica. Então, a faixa de pH incompatível com a vida é um pH menor de 6,8 ou um pH maior de 7,8. É incompatível. Tá bom? É incompatível. Lembrando, pessoal, que quando o profissional, um dia você for fazer uma coleta de gasometria arterial sob a supervisão do enfermeiro, não esqueça de registrar a temperatura do paciente para colocar ali no rótulo
a temperatura do paciente, e se o paciente, neste momento da coleta de exame de sangue, da gasometria, ele está em ar ambiente, ou seja, como eu estou em ar ambiente, ou seja, eu não estou necessitando de nenhum suporte ventilatório, nem mesmo catéter de O2. Então, isso quer dizer que eu estou em ar ambiente. Ou se o paciente está com auxílio ventilatório, um catéter de O2. Então, se ele tiver com catéter de O2, você tem que colocar lá, catéter de O2, 2 litros por minuto, 1 litro por minuto. Tem que colocar, tá bom? Aí você precisa colocar, tá? Antes da gente passar para os exercícios, eu gostaria, então, de perguntar se até aqui alguém quer me fazer uma pergunta que eu possa responder, antes de passar um pouquinho aqui para os exercícios do slide 19. Quem é que gostaria de me fazer algumas perguntas? Senão a gente já passa aqui para os exercícios. Os exercícios. E eu vou aqui escrever alguns exercícios para vocês, para que venhamos fazer juntos alguns exercícios. Eu quero falar um bom dia aqui para Magali. Ela entrou aí no decorrer da aula. Bom dia, Magali. Espero que você esteja bem, viu, Magali? O Guilherme também. Muito bom dia aí, Guilherme. Eu creio que o Guilherme é a Gabi que está falando aqui pelo Guilherme. Quem é que está falando pelo Guilherme? A Gabi. Ok. Eu quero aqui responder a pergunta da Keila. Keila, o que prevalece, o que vai prevalecer em primeiro lugar, Keila, é o pH, tá bom? Então, numa gasometria, pessoal, a primeira coisa que vocês vão observar é o pH. Tá bom, Keila? É o pH. Eu creio que sim, viu, Gabi? Quem quiser assistir às aulas de UTI à noite, pessoal, eu posso passar o link e quem quiser assistir à noite, pode assistir. O pessoal da noite, eu creio que eu vou estar terminando hoje sobre monitorização hemodinâmica. Mas quem quiser, eu passo um link e podem assistir, tá bom? Fiquem à vontade para assistir a aula da noite.
Keila, quando o bicarbonato está alterado e a PaCO2 também está, nós chamamos de uma gasometria mista. É uma gasometria mista. Tá bom, pessoal? Mas como é algo um pouco mais complexo, não vai dar para a gente desenvolver essa questão da gasometria mista. Mas a Keila, ela foi muito feliz em trazer essa questão. Então, pode acontecer um PaCO2 e um HCO3 alterados, alterados ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de uma gasometria mista, tá bom? É uma gasometria mista. Pessoal, eu quero aqui passar um exercício para vocês. Eu vou passar um exercício aqui para vocês. Eu vou escrever aqui e eu quero que vocês me respondam. Tá aí, pessoal. Quem é que pode resolver essa gasometria aí? Podem resolver. Qual é o resultado da gasometria?
E aí, Keila, o que é que você decide? Isso é uma gasometria? É uma acidose respiratória ou é uma gasometria mista? A Juliana acertou. A nossa representante acertou. É uma acidose respiratória. Parabéns! A Keila também acertou. É uma acidose respiratória. A Laísa é uma acidose respiratória. Quem mais que conseguiu fazer? Parabéns para as meninas aí, hein? Cadê os homens? Cadê a enfermeira da cardio? Que nem respondeu nada. Cadê a enfermeira da cardio? Aí, Dionil. É isso aí, Dionil. Olha o Dionil aí representando aí, ó. Olha a Magali. Olha só. Acidose respiratória. Olha aí quem apareceu. A Gabi, enfermeira da cardio. A Gabi também acertou, hein? Acidose respiratória. É isso aí, pessoal. Uma acidose respiratória. Maravilha. Maravilha, pessoal. Maravilha. A Vitória, ela acertou. Maravilha, viu? Eu vou passar outro. Tudo bem, pessoal? Eu vou passar mais um exercício aí para vocês, hein? Tá certo? Vou passar mais um exercício. Lá vai. Vou passar mais um exercício aí. Tá aí, ó. Quero ver quem é que vai responder primeiro aí.
Vai lá, Dionil, responde primeiro aí. Parabéns! Olha só as meninas, né? Olha só as meninas. Parabéns! É uma alcalose metabólica. Olha só as meninas, hein? Até o Dionil, ele que acertou aí. Alcalose metabólica, Dionil. Foi o primeiro, foi uma da. A Keila também lá em cima. Alcalose metabólica. Foi a primeira, a Keila, né? Tô vendo aqui que a Keila foi a primeira que respondeu. Vocês estão de parabéns. Que coisa, hein? Olha só, a turma interpretando gasometria arterial. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão interpretando gasometria arterial. Vocês estão muito chique, interpretando eletrocardiograma, interpretando gasometria arterial. Maravilha. Agora eu vou colocar mais um, hein? Tudo bem, pessoal? Mais um?
Vá, Dionil, responde isso aí. Quem vai ser o primeiro a responder? Quem será o primeiro? Não é não, Laísa. Não é gasometria mista, não. O PaCO2 está normal. O PaCO2 é de 35 a 45. Está normal a PaCO2. Não é mista, Laísa. Essa Keila hoje está demais. O que eu faço com essa menina, gente? Essa Keila está demais. Alcalose metabólica, não é verdade? Essa Keila está demais hoje. Alcalose metabólica. A Gabi, a enfermeira da cardio também. Alcalose metabólica. Ô, Dionil, faz bonito aí pra gente, Dionil. Pessoal, tem mais uma aí. Vamos treinar um pouco mais. Vou colocar mais uma, hein?
Pessoal, tem mais uma gaso. Tá aí, ó, mais uma gaso. Enquanto vocês estão respondendo aí, tem mais uma gaso. Gabi, no finalzinho, eu explico novamente. Eu retorno um pouco a matéria, tá bom? Antes da gente passar para outra matéria, eu explico de novo. Como fazer a leitura da gasometria. Procurem agora fazer esse exercício. Vamos ver quem é que vai responder. A Eliane acertou. A Eliane foi a primeira. A acidose respiratória. A Vitória também respondeu. Acidose respiratória. E a Keila? Cadê a Keila? Ela é danada. Ah, bom. Acidose respiratória. Pensei que a Keila não ia responder. Vocês estão de parabéns, viu? Vocês estão assim de parabéns. Vamos para o último exercício. Eu vou dar mais um. O último. Vamos lá, o último, hein, pessoal? O último. É o último exercício, pessoal. Vamos lá, hein? Tudo bem, Dionil? Sem problema, querido. Vou passar aqui o último exercício aqui para vocês de gasometria. Tomara que você acerte, hein, Dionil? Daqui a pouco está chegando aí o último exercício de gasometria de hoje. Olha lá, Dionil. Vamos ver se você vai ser o primeiro, hein? Quem vai acertar? Essa Vitória, ela tá demais. Ela faz eu dar risada no WhatsApp. Ela faz eu me alegrar aqui do outro lado. Essa Vitória tá demais hoje. É uma acidose respiratória.
A Keila também, acidose respiratória. Olha o Dionil, em terceiro lugar. Ele apareceu em terceiro lugar. Ele também acertou. É uma acidose respiratória. Em primeiro lugar, a Vitória. Em segundo lugar, a Keila. Em terceiro lugar, o Dionil. Representou bem aí, hein, Dionil? Terceiro lugar, subiu no pódio. Tá bom. E a enfermeira da cardio, cadê? Cadê as demais meninas? Não vão responder, não? Tamo junto, Vitória. A Laísa, parabéns. Boa, Dionil. Representou bem, Dionil. Pessoal, então, todos estão aí de parabéns, né? Todos vocês aí estão de parabéns. Eu pensei que eu não ia conseguir passar gasometria arterial desse jeito, porque é uma matéria muito difícil. Mas vocês me surpreenderam, viu? Vocês me surpreenderam. E vocês é um exemplo porque demonstra, né? Todos vocês estão demonstrando que é possível aprender uma matéria complicada pelo EAD, mas com comprometimento, né? Então vocês estão realmente comprometidos e demonstraram que é possível aprender, mesmo na distância, matérias complicadas. Então, a sala está de parabéns. E eu vou só recapitular aqui para a Gabi o que é que vocês fizeram tão bem, né? Todos vocês conseguiram interpretar a gasometria. Então, eu quero aqui explicar para a Gabi, retomando, pessoal, retomando alguns princípios. Então, Gabi e os demais que estão com dúvida, para avaliar uma gasometria, nós vamos começar a avaliar o pH. Se o pH estiver abaixo de 7,35, é uma acidose. Se o pH estiver acima de 7,45, é uma alcalose. Ponto. Agora, precisamos saber se é uma acidose ou uma alcalose metabólica ou respiratória, ou vice-versa, respiratória ou metabólica. Para isso, aí você vai para o número 2, que é o quê? Avaliar a PaCO2, o dióxido de carbono, porque se ele estiver alterado, aí
nós temos um parâmetro que? Respiratório. Se PaCO2 aumentado, é uma acidose. Se PaCO2 diminuído, abaixo de 35, aí você também precisa depois avaliar o quê? O bicarbonato. Porque é ele que vai dizer, à luz do pH, quando alterado, se é uma acidose ou alcalose metabólica. Aí é o bicarbonato que vai dizer. Se o bicarbonato estiver abaixo de 22, é uma acidose. Se estiver acima de 26, é uma alcalose metabólica. Tá bom? Então, releiam o slide número 18, assistam o vídeo que eu enviei ali pelo WhatsApp, refaçam os exercícios e certamente, Gabi, se muitos e muitos colegas entenderam, você também vai entender. Porque você, Gabi, é a enfermeira da cardio. E na cardiologia vai ter muita gasometria para você ver. Tá bom? E obrigado aí, pessoal, pelos elogios aí. Graças a Deus estamos juntos e terminamos mais uma etapa, né? Falando sobre gasometria arterial. Tá bom? Então falamos aí sobre gasometria arterial. Pessoal, podemos prosseguir para a próxima aula de hoje? Maravilha. Maravilha. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cetoacidose diabética. Nós vamos falar um pouquinho sobre diabetes mellitus e o tema da nossa lição é cetoacidose diabética. Agora vai ficar um pouco mais claro, né, pessoal? Alguns termos para vocês. Vocês já vão saber, ó, cetoacidose diabética. Tem alguma coisa com acidose. O pH desse paciente vai ficar alterado. Olha como que muda o entendimento, né? Então, vocês batendo o olho nessa matéria, vocês já vão se sentir mais à vontade de discorrer sobre o tema cetoacidose diabética. Então, vamos lá. Os objetivos específicos desta aula hoje, pessoal,
Eu vou ler alguns slides, depois eu vou abrir aqui para vocês a oportunidade para vocês me perguntarem. Cetoacidose diabética, quais são os objetivos específicos? Ao término da aula, o aluno será capaz de identificar, descrever e atuar no manejo da cetoacidose diabética, juntamente com a equipe multiprofissional. Então, vocês nunca estarão sozinhos. Vocês sempre terão alguém para ajudar aí nessa questão da cetoacidose diabética. Logo pelo tema, vocês vão perceber que é uma patologia, cetoacidose é uma patologia relacionada exclusivamente a quem desenvolveu a diabetes mellitus. Então, recordando, o pâncreas produz o suco pancreático, que age no processo digestivo, pois possui enzimas digestivas. Esta glândula, o pâncreas, também é responsável pela produção de hormônios, como, por exemplo, como vocês sabem, a insulina, que é produzida pelos pâncreas através das células beta, a insulina, responsável pela redução da glicemia, ao promover o quê? A entrada de glicose nas células. Então está aí uma importância da insulina. Ela faz com que a glicose entre para dentro da célula, promovendo o quê? Energia. Agora, existe também a célula delta, que é representada por um conjunto de células chamada somatostatina, que é fundamental na digestão. E existe um outro tipo de célula que chama células alfa, que produz o quê? O glucagon, que estimula o fígado a degradar o glicogênio e liberar glicose. Ou seja, vocês podem perceber, pessoal, que o pâncreas, ele produz a insulina, ele produz outros hormônios importantes na digestão e importante também para liberar energia para a gente. Então, vocês podem perceber que o pâncreas, ele é um órgão de extrema importância. E, recordando, quais são os tipos de diabetes? Diabetes mellitus, quais são os tipos? Nós temos o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é uma doença autoimune poligênica decorrente de destruição das células beta pancreáticas, ocasionando o quê? Deficiência completa na produção de insulina. É o diabetes mellitus tipo 1. E o tipo 2? DM tipo 2. Corresponde a 90 a 95% de todos os casos de diabetes mellitus. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambiental, caracterizada pela perda progressiva de secreção insulínica, combinada com resistência à insulina. Todas as vezes que vocês lerem isso, resistência à insulina, está relacionada à obesidade, porque o próprio tecido adiposo impede que essa insulina venha agir como deve agir. Tá certo?
como deve agir. E por fim, pessoal, nós temos aí também um outro tipo de diabetes. Diabetes mellitus gestacional. Então, temos o tipo 1, temos o tipo 2 e a gestacional. A gestação consiste em condições diabetogênica, uma vez que a placenta produz hormônios hiperglicemiantes. Olha aí, é a placenta, pessoal, que produz hormônios o quê? Hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina. Viu só de onde surge aí a diabetes gestacional? Sendo geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestre da gestação. Pode ser transitório ou persistir após o parto, caracterizando-se como importante fator de risco independente para desenvolvimento futuro de diabetes mellitus tipo 2. Então, a gestante, não necessariamente ela vai ser, depois da gestação, diabética, mas tem grande possibilidade. E tudo começa ali na placenta, tá bom? Por quê? Porque a placenta, ela produz hormônios o quê? Hiperglicemiantes. Aí fica difícil, né, pessoal? Então, por isso que às vezes tem essa questão aí, tá? Até aqui, vocês conseguiram entender, pessoal? E ok, ok. Pessoal, especificamente para a Laísa, né, que escreveu aqui, essa aula depois ficará à disposição de vocês, tá bom? Yes! Tá bom, Gabi? Tá bom, pessoal? Tá bom, Laísa? Vai ficar à disposição de vocês a aula, tá? Então, não precisam copiar nada, não. O importante é que vocês estejam acompanhando, porque tudo que eu estou falando aqui, pessoal, é tudo da apostila e é uma aula que estará sendo depois fixada ali no portal. Aí é de vocês, tá bom, meus queridos? Então, pessoal, até aqui a gente recordou alguns conhecimentos que já era de vocês. Agora sim, diante desse contexto, nós vamos fazer a definição da cetoacidose diabética. Agora sim, é uma alteração nas células do pâncreas que produz a insulina. É a primeira coisa que vocês têm que saber. É um desequilíbrio metabólico grave, devido à severa deficiência de insulina, que provoca o quê? A hiperglicemia. Só que a hiperglicemia, vamos dizer, pessoal, que é um abismo que puxa o outro. Porque a hiperglicemia leva a uma desidratação também. Esse quadro desse desequilíbrio metabólico, que apresenta hiperglicemia, desidratação, também vai produzir um excesso de corpos cetônicos. E aí, o que vem a ser corpos cetônicos? Quem é que já fez aqui aquele exame de urina, onde tem ali a glicose e tem os corpos cetônicos? Então, a glicose na urina, vocês já sabem, é a presença de açúcar ali na urina.
E os corpos cetônicos? É o resultado da queima de gordura. Então, quando o organismo, pessoal, não consegue extrair energia, porque não tem glicose dentro da célula, por falta da insulina, porque é a insulina que coloca a glicose dentro da célula. O organismo, ele precisa trabalhar, o organismo, ele precisa ter energia. Aí o organismo vai buscar isso na onde? Na gordura. E quando a gente começa a queimar gordura, porque a gordura também é uma fonte de energia, o que acontece? Essa queima de gordura é eliminada pela urina, na forma de corpos cetônicos. Por isso que agora você liga uma coisa com a outra, o porquê que o diabético descompensado, ele emagrece. Ele começa a emagrecer muito. Ele emagrece bastante. Por quê? Porque insulina não tem. É insuficiente para fazer com que a glicose entre dentro da célula e produza energia. Ele não tem. O que é que ele tem, então, para produzir energia? A gordura. Só que na medida que ele vai gastando a gordura, ele vai ficando magro, 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 e na urina desse paciente vai ter o quê? Corpos cetônicos, que é o resultado da queima de gordura. E é o que nós chamamos, neste contexto, pessoal, de uma acidose metabólica. Olha aí, hein? Maravilha. Viu só? Aí nós temos o quê? Neste momento, uma acidose metabólica. Ocorre principalmente em indivíduos portadores de diabetes mellitus, tipo 1, mas também acontece em pacientes com diabetes mellitus tipo 2, mas principalmente no tipo 1. As principais causas de descompensação nesses pacientes, por que eles ficam descompensados? Está aí. A interrupção do uso de insulina, infecções, traumas, drogas, doenças agudas e etc. Por isso, pessoal, que o diabético, ele precisa levar uma vida regrada no tocante à dieta, exercícios físicos, medicação, porque o diabético descompensado, ele pode sim evoluir para uma cetoacidose diabética. E quando isso acontece, pessoal, esse paciente vai para onde? Para a UTI. Não é verdade? Esse paciente, ele vai para a UTI. E qual é o quadro clínico? E, simultaneamente, a assistência de enfermagem diante deste contexto, quando chegar para você um diabético descompensado com cetoacidose diabética. Então, como é que ele vai chegar? Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Poliúria, polidipsia, desidratação e taquicardia, hálito cetônico, balanço hídrico descompensado ali. Então, poliúria, polidipsia, desidratação e taquicardia, hálito cetônico são sinais e sintomas da cetoacidose diabética. E eu espero, meus alunos, que vocês tenham essas terminologias na ponta da língua, porque certamente vocês aprenderam isso lá em fundamentos. Então, poliúria, polidipsia,
desidratação, taquicardia, hálito cetônico são sinais e sintomas da cetoacidose diabética. E se alguém não souber dessas terminologias, por favor, consultem, porque vocês já estão na UTI e vocês precisam saber. Agora, diante de uma poliúria, qual é o cuidado de enfermagem? É o controle de diurese. Diante de uma polidipsia, qual é o cuidado de enfermagem? É o controle hídrico. Diante de uma desidratação e taquicardia, qual é o cuidado de enfermagem? É a aferição de sinais vitais e a manutenção, ou a punção, do acesso venoso periférico. Por quê? Porque esse paciente vai receber muito líquido, muita reposição na veia. Por exemplo, no balanço hídrico, qual é o cuidado de enfermagem no balanço hídrico? É o controle de ganhos e perdas nas 24 horas. Esse paciente, pessoal, vai perder peso, como nós já vimos aqui? Vai perder. Então, qual é um dos cuidados de enfermagem? Um dos cuidados de enfermagem é pesar esse paciente pelo menos o quê? Uma vez por dia. Esse paciente também, pessoal, como sinais e sintomas, ele não vai ter uma hiperglicemia? Vai ter hiperglicemia. E qual é o cuidado de enfermagem? É o controle de glicemia capilar. Ele não vai ter uma glicosúria? O que é uma glicosúria? Ah, não é o excesso de glicose na urina? Qual é o cuidado de enfermagem? É o controle de glicose na urina, através da fita. Cetonúria, que a gente já estudou aqui, é o excesso de corpos cetônicos na urina. Isso é cetonúria. Por que acontece a cetonúria? Nós já falamos aqui. Então, você precisa ter um controle da amostra de urina desse paciente para mergulhar a fitinha e saber como que está a glicosúria e a cetonúria desse paciente. Agora, eu quero perguntar para vocês. Diante de uma gasometria arterial, quem é que poderia me responder? Quem é que poderia me responder, diante de tudo que nós falamos aqui? Qual é o resultado de uma gasometria arterial desse paciente? Até aqui nós estamos falando sobre cetoacidose diabética. Qual é o resultado da gasometria? Quem é que poderia aí imaginar como é que vai vir essa gasometria quando ela for colhida? Quem é que pode me responder? Você tá demais, Keila. O que é que eu faço com você, Keila? Eu vou te dar um 10 agora ou um 10 depois? Quem é que vai querer receber mais um 10 aí, junto com a Keila? Agora, né, Keila? Você não é boba, né? É isso aí, pessoal. É isso aí, vocês estão ligados. E a Keila tá ligadíssima. Parabéns aí, Keila. O Dionil, ele acabou de subir no pódio, junto com a Keila. Acidose metabólica. É exatamente. Porque vocês perceberam que a nível respiratório, esse paciente aparentemente não apresentou nada. Então, é uma acidose metabólica. É isso aí, pessoal. Vamos continuar aqui porque nós já estamos terminando. Então, acidose metabólica. Então, nós temos que estar de olho no resultado da gasometria arterial. Tá? De olho no resultado de algumas alterações de potássio, magnésio, tá? Pessoal, referente ao tratamento e assistência de enfermagem, vamos ter que ficar de olho na hidratação desse paciente. Então, nós vamos fazer o quê? Uma reposição volêmica. E diante disso,
Qual é o principal cuidado da enfermagem? É garantir o quê? Permeabilidade do acesso venoso periférico. Um acesso venoso salinizado, permeável, pronto para uso. Um outro tratamento aqui, e tem muito a ver com o cuidado da enfermagem, é a insulinoterapia. Existe um protocolo para a acidose diabética. Então, temos aí o quê? A insulina. Como é que é feita a insulina, pessoal? Ela é administrada em bomba infusora, tá bom? Então, é um estado grave, a cetoacidose diabética é grave, o paciente precisa de UTI e vai receber insulina em bomba infusora. Ou seja, quem é que regula aí? É o técnico de enfermagem. Então, se não for endovenosa, vai ser o quê? As insulinas subcutânea, tá bom? Então, nós temos como tratamento aqui também a correção da acidose, onde nós vamos dar um suporte ventilatório e uma reposição eletrolítica, tá? E uma reposição eletrolítica para esse paciente. Repor um potássio, repor um sódio. Então, tudo isso daí é tratamento. Agora, vamos fazer um resumo dos cuidados de enfermagem na cetoacidose diabética? Olha só, um resumo. Aferir sinais vitais e comunicar em caso de queda da pressão arterial. Comunicar alteração da glicemia capilar. Manter permeabilidade do acesso venoso periférico. Estimular a ingesta de líquidos. O controle de diurese. Observar e comunicar diminuição do turgor cutâneo. Lembra do turgor cutâneo? Uma pessoa, pessoal, desidratada. Deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Ó, uma pessoa desidratada, o que acontece? Quando você faz isso aqui na pele, a pele fica levantada. A pessoa está desidratada. Por isso que nós temos que atentar para a diminuição do turgor cutâneo. Você faz isso, a pele fica levantada. Na minha ou na sua, que eu espero que você não esteja desidratada e nem desidratado, que é o Dionil, o que a gente faz? Ó, a gente faz isso daqui, ó, a pele volta. O turgor cutâneo está normal. Se você fizer isso numa pessoa desidratada, você vai fazer isso daqui e a pele vai ficar levantada. Ela vai demorar para se desmanchar. Faz esse teste aí agora. Faz esse teste. Você vai gostar de fazer esse teste. Então, incentivar o uso de hidratante para o corpo, atentar para o fechamento do balanço hídrico. Então, cuidado com o balanço hídrico. E, por fim, pessoal, cuidado com o controle do peso desse paciente. Tá bom? Então, o controle de peso desse paciente precisa ser rigoroso, tá? Pessoal, terminamos. E aí? Quais são as angústias, as perguntas, as dúvidas? Agora é a hora de vocês falarem. A Ju falou que está desidratada. Fez o teste aí, Ju? Você fez o teste, Ju? O Dionil falou que está bem.
Mas a Ju precisa beber muita água. Pessoal, terminamos então por hoje. Vocês estão satisfeitos com a aula? Gasometria, cetoacidose diabética? Beleza, então, pessoal. Então, por hoje, vocês estão dispensados. Amanhã teremos outros desafios, outras aulas. E eu vou gravar esse vídeo e vou deixar ele disponível depois, porque tem que fazer um monte de coisa nesse vídeo antes de liberar para vocês. Tá bom? E a gente então vai falando aí pelo WhatsApp. Não esqueçam de dar uma entradinha ainda pela manhã na sala virtual. Deixem o rastro lá de vocês, né? Abram a matéria, dá uma lidinha na matéria, porque só desse jeito a presença de vocês serão computadas. Tá bom? A Gabi dizendo thank you. E eu digo para a Gabi, thank you very much.